quando você começa a se expressar, né? Por exemplo, Marcelo, vamos supor que você vá no meu consultório pela primeira vez. E você não é obrigado a saber desenhar, você não é obrigado a saber pintar. É um momento que eu vou estar ao seu lado como uma facilitadora, te orientando com os materiais de arte, né? Quais são? São os materiais artísticos plásticos, expressivos, que a gente costuma dizer, né? Tá. Então, o desenho, a pintura, a escultura através da argila. Então, lápis de cor, uma canetinha, um giz de cera, né? Telas onde você pode trabalhar, né? Com as tintas acrílicas, tinta guache, uma aquarela. Então, a pessoa nunca fez nenhum desenho, mas ela começa a experimentar. Então, a importância da arte-terapia é o experimento. Então, independente se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso, eu tenho que ter esse olhar, né, dentro das técnicas, porque a pessoa ela não é obrigada a saber trabalhar com uma aquarela. É um material difícil de se trabalhar, porque ele é muito aguado. Então, quem nunca trabalhou, você tem que saber como pegar num pincel, a quantidade de água que você põe num godê, né? Que tipo de papel que você usa, né? Não é simplesmente um papel fino, porque ele é tão aguado que se você molhar, ele rasga. Então, quando a gente fala da arte, ela é muito complexa, né? Então, você não precisa saber desenhar, mas eu estou ali para te ensinar as técnicas, e é um processo, Marcelo. Essas sessões de arte-terapia, né, porque é um processo terapêutico, Sim. onde a pessoa vai estar, em cada sessão, ela vai estar se olhando, ela vai vendo a sua evolução. Porque, num primeiro momento, Ana, por exemplo, chega uma criança no meu espaço, que primeiro, quando vem criança, eu tenho que falar com os pais. Então, por que essa criança chega ao consultório? Qual é a queixa dessa família com relação a essa criança? Está vindo um problema através da escola? Essa criança sofreu um bullying, né? Essa criança teve uma briga na escola e os pais estão vendo que dentro de casa ela mudou o comportamento dela. É uma criança que na verdade, ela é ativa e não está ativa, está um pouco calada. É uma criança que está se isolando dentro de casa, ou tem festas e essa criança não é convidada pela escola. Então, a mãe passa a saber que tem a festinha de um aluno da sala do filho e o único que não é convidado é o seu filho. São exemplos que eu estou dando para vocês que eu recebo crianças assim. E a arte-terapia vai ajudando. Então, o meu papel é ajudar essa família, né? Dentro da comunicação, né? Dentro da afetividade, da amorosidade e desse acolhimento, dessa empatia com a criança, né? Porque a criança, num primeiro momento, ela tem criança que chega já verbalizando, depende, né? Tem uma menininha que vinha ao meu consultório, nem bem eu abri a porta, ela já vinha correndo. Ô, tia Cláudia, olha, eu trouxe esse boneco aqui para você ver. Olha que lindo que eu ganhei do meu pai. Tem crianças que chegam, se escondem embaixo da mesa, como também já aconteceu. Então, você tem que conhecer o histórico da família, fazer uma anamnese, conversar com esse pai, conversar com essa mãe, que hoje em dia as famílias não têm o diálogo. Então, há 14 anos eu percebo o quanto a gente só trabalha, por isso que eu falo da questão de só do ter e de pensar no dinheiro. E muitas vezes eu acho que é importante a gente deixar de ganhar um pouco mais, eu quero dizer assim, e ter uma melhor qualidade de vida dentro da união familiar. Então, olhar um pouco mais para esse marido, para essa mãe, para esse filho, né, para essa filha. Então, como é a estrutura familiar, né? Da onde você vem? Qual é a sua cultura? Porque nós somos influenciados por esse meio, Sim. né? Então, quando você fala da família, por que eu sou espírita? Porque eu tive a influência da minha mãe. Sim. Que lá de pequenininha, minha mãe já me ensinou, já me levou às bases do espiritismo e eu gostei. Eu poderia não ter seguido, né? Não que eu não tenha ido, Marcelo, em outras religiões
e ter ido conhecer outras religiões, que eu acho importante. Porque eu, como terapeuta, eu tenho que conhecer outras religiões. Porque não é porque eu sou espírita que eu só atendo pessoas espíritas. Não, E eu entender atendo... esses outros universos, né? Eu tenho que entender, né, a pessoa que está na minha frente, que vem, né, com um problema para eu poder auxiliá-la, qual é o histórico dela, qual é a cultura dela, né? Muitas vezes, assim, chegam adolescentes, principalmente, que eles trazem a problemática de pai e mãe, né? Porque a criança, os pais que falam sobre a criança, né? Então, eu vou ali ajudar a criança no seu processo, né, com a arte, mas eu passo isso para os pais. Então, a gente verbaliza esse processo. O adolescente, ele já vem sozinho, que ele, geralmente, ele é maior de idade, ele não precisa do pai e da mãe para trazer. Então, qual é a problemática desse adolescente, né? Então, eu vou trabalhando não só através da arte, com o desenho, a pintura, a argila, como também eu posso trabalhar com a música. O adolescente, Marcelo, ele gosta muito, ele gosta muito de trabalhar a justiça social. O adolescente, todos, de uma maneira geral, eles querem salvar o mundo. Então, quando estou conversando com esse adolescente, eu sempre abordo, olha, o que você gosta de fazer? Porque muitos chegam onde eu ajudo a questão da profissão, porque ainda estão na escola, né? Ainda não terminaram a fase escolar, e ficam muito indecisos quanto à profissão, porque às vezes, por exemplo, o pai é médico, a mãe é dentista. Esse filho, né, tem, por exemplo, mais 2 irmãos. Tem a irmã mais velha que quer ser médica, tem a outra, sei lá, quer ser professora. Estou dando um exemplo. Ele chega num momento que ele não quer ser médico, mas o pai e a mãe querem que o filho seja médico, ou que seja dentista, ou que siga a profissão dos pais. Mas essa criança não quer, esse adolescente não quer. Então, a arte-terapia, Marcelo, vai fazer com que esse adolescente, nesse processo que eu vou estar ajudando ao lado dele, ele vai aos poucos se conhecendo. Através do quê? Dos desenhos, quando ele traz os símbolos, quando ele traz as suas imagens, quando ele traz a sua também, marca, o seu DNA, como que ele produz uma letra de música. Então, eu faço assim, que ritmo musical você escuta? Óbvio que é completamente diferente do que o pai gosta e do que a mãe gosta. As diferenças de gerações já começam por aí, né? Porque o pai gosta, né, de um MPB, ele gosta de um funk, né? A mãe, sei lá, gosta de samba.